Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz, irmãos, porque Deus já ministrou ao meu coração o que eu preciso repassar para vocês. Eu fico tão feliz porque essa obra não é minha, irmãos. Todo dia eu recebo maná de Deus na minha vida e Deus me trouxe essa missão para compartilhar com vocês a palavra dele, amém? Essa palavra que já vem mudando a vida de milhares, de milhões de pessoas, e eu creio que se você ainda não foi transformado, é só você seguir a instrução que a palavra de Deus dá. Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus esteve aqui na terra, ele proferiu palavras o tempo todo, ele focou muito no ensino da palavra, ele não apenas fez milagres, ele não apenas teve comunhão com os irmãos, não, ele ensinou a palavra. Então você tem que entender que o cristão sem a palavra de Deus é como se fosse um passarinho sem uma das asas. Dá para o passarinho voar desse jeito? Não dá. Então, de um lado fica a oração, de outro lado fica a palavra de Deus. As duas coisas têm que andar juntas, tá bom? É por isso que aqui na oração da manhã, na oração da noite e até mesmo a oração para dormir, que eu estou fazendo às 10 horas da noite, se você ainda não tem acompanhado, tem sido uma bênção. Nesses 3 vídeos eu trago a palavra e eu trago a oração. E tem sido maravilhoso, tantos milagres, tantos testemunhos. Deus é maravilhoso, irmãos, Ele nos ama, glória a Deus. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês 2 versículos, 2 passagens bíblicas que vão mudar a sua história, principalmente se você está vivendo num deserto espiritual. Ô irmão, se tem uma coisa que o cristão conhece, é o deserto. Eu já passei por centenas, sei lá por quantos, e em todos eles eu aprendi lições poderosas. Se eu estou falando aqui para você hoje, é resultado dos desertos que eu passei. Deus me permitiu vivenciar muitas situações para que hoje eu consiga entender o que você passa, e é exatamente isso que Deus está permitindo você viver hoje, para que um dia você possa consolar as outras pessoas. Amém? Lá em 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo disse que Deus nos consola em todas as nossas tribulações para depois consolarmos os outros com o mesmo consolo que nós recebemos dele. Então, cada experiência que você passa, cada situação serve como uma ferramenta para você ser instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Nós já vamos começar aqui, eu só vou te pedir rapidinho, clica aqui nesse botão, ó, dá uma olhadinha aí, inscrever-se. Tá vendo aí? Quando você clicar nesse botão, do lado vai aparecer um sininho. Selecione o sininho e clique na opção todas, porque eu quero muito que todos os vídeos que eu colocar aqui você receba diretamente no seu celular. E eu peço também que, se você for tocado por Deus, clique no gostei, no joinha e compartilhe com seus amigos e familiares, tá bom? Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Números capítulo 13. Deixa eu te explicar o contexto aqui. O povo de Israel estava há 40 anos nesse deserto, rodando, andando em círculos, tudo por causa de desobediência. Eles já tinham atravessado o Mar Vermelho junto com Moisés e agora estavam nesse período difícil, nesse período que eles viram milagres como nunca houve na história, porém o coração daquelas pessoas era um coração duro, um coração teimoso, desobediente, rebelde. E em muitos momentos eles só sabiam reclamar. E por causa disso aquele deserto nunca acabava, irmãos. Até que chegou um momento que eles se depararam com a terra prometida bem na frente deles. E então Deus deu a estratégia para Moisés para que alguns homens fossem até aquela terra espiar, dar uma olhada para ver se tudo realmente era aquilo, se realmente eles conseguiriam entrar ou não. E foi naquela hora, irmãos, que aqueles homens voltaram. Eram 12 homens. E eles trouxeram um relatório para Moisés dizendo o que tinha naquela terra. Primeiramente, eles trouxeram os frutos e eles mostraram que os frutos da terra prometida eram enormes, eram maravilhosos. E eles realmente chegaram à conclusão que a terra prometida manava leite e mel. Irmãos, vocês acham que Deus iria mentir? Deus iria brincar com o sentimento das pessoas, com promessas? Não. Deus é fiel. E era exatamente como eles planejavam, como eles sonhavam com essa terra. Mas eles não trouxeram um bom relatório. E eu quero ler para vocês Números capítulo 13, o versículo 27. Olha o que diz. Então trouxeram o relatório a Moisés. Moisés, nós entramos na terra a qual você nos enviou,
onde realmente existe leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Todos os que nós vimos são de grande estatura. Nós vimos também os gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Olha isso, irmãos. Aqui eles trouxeram o relatório que realmente Deus era fiel. Aquela terra prometida realmente manava leite e mel, mas eles disseram o seguinte: só tem um problema, Moisés. O povo que está lá é poderoso. Existe um povo morando naquele lugar e as cidades são fortificadas, são muito grandes, os muros são enormes. Nós nunca vamos conseguir entrar nessa terra. Oh, meus irmãos, aquilo entristeceu tanto o coração de Moisés, mas principalmente 2 homens que estavam junto com aqueles espias, que haviam ido junto com aqueles 12, e esses 2 homens chamavam Josué e Calebe. E olha o que Calebe disse no versículo 30. Então Calebe fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse desta terra, é certo que nós venceremos. Amém? Irmãos, aqui eu fico impressionado de ver a ousadia de Calebe. Calebe era um homem de Deus, um homem que acreditava fielmente nas promessas do Senhor. Então ele fez o povo ficar quieto, calado. Irmãos, naquele momento de euforia, ele estava correndo risco de vida. As pessoas eram cruéis, as pessoas eram más. E naquele momento ele arriscou a própria vida para dizer: vocês estão errados, nós vamos possuir essa terra. É certo que nós venceremos. Aleluia. Sabe o que aconteceu, irmãos? Diante de todas aquelas pessoas, aqueles 10 espias não entraram na terra prometida. E sabe o que aconteceu? Aquele povo acreditou nos 10 espias e não entraram na terra. Foi necessário que todos morressem, caíssem mortos no deserto, para que a nova geração, os filhos, os netos, possuíssem a terra futuramente através de Josué. Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado com os relatórios que a gente dá, sabe? Muitas vezes você está aí no deserto e você só reclama, só enxerga o lado negativo. Quem sabe não é isso que está prolongando a dificuldade e o sofrimento na sua vida? Será que não é isso? Então nós precisamos analisar exemplos da Bíblia de coisas que deram certo e coisas que não deram. E nesse caso aqui não deu certo, por quê? Eles não acreditaram. Na hora de tomar posse da bênção, eles foram incrédulos. A Bíblia diz no livro de Tiago que a pessoa que tem um coração dividido, não pense que ela receberá alguma coisa do Senhor. Sabe por quê? Deus, Ele precisa que a gente haja por fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. É por isso, irmãos, que todo dia aqui eu trago a palavra e depois eu oro. Por quê? Nós precisamos fortalecer a fé. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Amém? Então, esse povo do deserto acreditou no relatório daqueles 10 espias negativos. E eu acredito que eles duvidaram naquele momento. Sabe por quê? Porque eles não alimentaram a fé dele nos últimos anos. Durante aqueles 40 anos, eles podiam ter crescido espiritualmente, eles podiam ter buscado a Deus, eles podiam ter alimentado a sua fé, mas em vez disso, eles perderam tempo. Hoje eu sei, irmãos, que é uma dificuldade muito grande a gente se manter firme com Deus, principalmente por causa das redes sociais, por causa da internet. Eu sei que aqui é lugar de bênção, nós estamos aqui buscando a Deus, mas na maioria das vezes nós nós desperdiçamos o nosso tempo com coisas fúteis, e aí no dia da adversidade, no dia da gente dar o relatório, da gente sair desse deserto, a gente não consegue tomar posse da terra prometida, dos milagres, entendeu? E aí o que mais me impressiona nessa história é que Calebe, ele falou: nós vamos tomar posse dessa terra. Mas, irmãos, a fé de Calebe não era momentânea. Ele era um homem alicerçado com Deus. E eu quero ler para você um outro versículo, lá em Josué, capítulo 14. Aqui a nação de Israel já tinha tomado posse, aquela nova geração, né? Eles estavam já na terra prometida. E então, no capítulo 14, Calebe, ele faz uma declaração linda, irmãos. Olha o que ele disse aqui, no versículo 10. O Senhor me manteve vivo como Ele prometeu. E foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso eu estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou.
e eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como eu tinha naquela época. Amém? Olha que declaração maravilhosa. Caleb, ele tinha 85 anos e é algo que eu desejo chegar na minha vida. Se eu chegar com 85 anos, com essa fé que ele tem, irmãos, eu estou realizado. Amém? Nós precisamos querer ter a fé de Caleb. Ele falou: olha, eu estou tão bem agora como eu estava 45 anos atrás. Irmãos, hoje a gente olha essa moçada aí com 20 anos, parece que já estão ficando velho, parece que não aguenta mais nada, não tem mais vontade de viver. Irmãos, já teve moça que chegou em mim com 18 anos: pastor, eu perdi a vontade de viver, eu não tenho mais expectativa nenhuma. E eu falei: moça, você está no começo da sua vida, talvez o que está faltando é você se apegar mais com Deus. E talvez você que está me ouvindo, não importa a sua idade, Deus quer que você chegue até o último dia da sua vida aqui na terra, com fé, uma fé inabalável. Amém? Então ele disse: olha, eu estou tão bem como eu estava antes. Por quê, irmãos? Porque era um homem que sempre estava focado em andar com Deus, não tinha um coração dividido. E eu fico imaginando que ao longo daqueles 40 anos, ele ficou ouvindo aquele povo reclamando, aquele povo se levantando contra Moisés, aquele povo que reclamava o tempo todo e blasfemava contra Deus. Mas o interessante é que mesmo ele estando rodeado de pessoas assim, pessimistas, desobedientes, ele não deixou seu coração se contaminar. Ele não foi influenciado pelo meio em que ele estava. Eu sei que tem pessoas aqui dizendo: ah, mas se eu tivesse nascido numa família evangélica, se eu tivesse nascido numa família cristã, tudo seria diferente. Olha, eu sou filho de pais que não cuidam de mim, os meus irmãos me maltratam. Irmãos, na Bíblia está repleto de exemplos de pessoas que foram discriminadas, desprezadas dentro de casa. O próprio Davi, ele tinha todos os motivos para ficar se lamentando. Os seus irmãos não estavam nem aí para ele, nem o seu pai. No entanto, ele venceu aquele gigante e ele se tornou o rei de Israel. Então, irmãos, nós precisamos parar de ficar colocando a culpa nos outros, porque Deus não aceita desculpas. Ele já te deu a palavra, Ele já te entregou hoje aqui uma mensagem. Basta agora que você tome a sua posição de fé, porque eu creio que esse deserto vai passar. Amém? Deserto tem começo, tem meio e tem fim. E aí eu te pergunto, qual nota você está tirando nesse deserto? Pense aí, em qual nota? Você está reclamando ou você está glorificando a Deus? Você está se contaminando com o mundo, deixando o pecado entrar no seu coração? Ou você está procurando viver em santidade, mesmo quando você estiver passando por grandes provações? Pense nisso. Veja exemplos da Bíblia. José, por exemplo. José ficou lá na prisão, ele foi injustiçado pelos seus irmãos, depois ele foi preso. Irmãos, mas a Bíblia diz que Deus fazia com que ele prosperasse até na prisão, porque o coração dele estava agradando ao Senhor. Amém? Então agora nós vamos orar. Se você entendeu essa palavra, olha, eu peço que você deixe o seu joinha, isso ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas o vídeo. E não se esqueça também de compartilhar, porque eu creio que esta oração e esta palavra podem salvar vidas. Aleluia. Então feche os seus olhos e eu quero orar por você que foi tocado por esta mensagem. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer profundamente por este momento. Muitos corações agora estão ansiosos, Pai, estão preocupados. Parece que esse deserto não acaba nunca, Senhor. Mas Deus, hoje nós ouvimos a Tua palavra e a Tua palavra nos mostrou que nós precisamos ser obedientes à visão. Precisamos ter fé no coração, custe o que custar. Ainda que as circunstâncias estejam totalmente contrárias, o Senhor nos manda hoje a ter uma fé inabalável. Oh, meu Pai, eu te peço neste momento que o Senhor renove a alegria no coração dos teus filhos, Senhor. Renova a alegria da salvação, que a gente possa completar a carreira da fé, guardando no coração as tuas palavras. Nós queremos ser como Josué, Pai, que quando chegou aos 85 anos, a sua fé ainda estava inabalável, o vigor ainda estava com ele. Assim como o apóstolo Paulo dizia que o seu exterior estava envelhecendo, mas o seu interior estava se renovando dia após dia. Oh, meu Pai, nos dê esse privilégio, Senhor, de te servir todos os dias da nossa vida. Nos capacite, Senhor. Não queremos ser contaminados pelas pessoas à nossa volta, pessoas que não creem, pessoas que só reclamam da vida, pessoas que não sonham alto. Nós queremos ser como Caleb, como Josué,
Nós queremos tomar posse dessa terra prometida. Ó, meu Pai, a Tua palavra hoje veio certeira no nosso coração e nós não queremos desperdiçá-la. Por isso, meu Deus, nós Te glorificamos no meio desse deserto e nós Te pedimos, Senhor, nos ajude a chegar até o fim, meu Pai. Não deixe a gente abandonar o barco neste momento. Faça, Senhor, uma obra completa na nossa vida para que pessoas e mais pessoas possam se converter. Que muitos hoje, Pai, que não acreditam em nós, possam ser curados, transformados. Ó Deus, eu oro também por esta mulher que está enferma, está sentindo fortes dores no corpo, está enferma. Ó Jesus, o Senhor morreu na cruz e carregou sobre si as nossas enfermidades. Cura, meu Pai, esta mulher neste momento. Cura este homem também, Senhor. Não deixe eles saírem deste vídeo sem a bênção. Pai, nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Muitas vezes, meu Pai, nós somos o empecilho para o Senhor nos abençoar. Por isso Te pedimos perdão. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em santidade. Muitas vezes, meu Pai, nós colhemos coisas ruins para nós por darmos brechas para o inimigo, para o pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude a cada dia mantermos firmes a nossa fé, a nossa obediência. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida.
Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.